Hoje vamos mergulhar em um tópico que me fascina e me aterroriza na mesma medida. Os monstros mais implacáveis e aterrorizantes do universo do entretenimento. Eu escolhi esses seres por uma razão muito simples. Eles me marcaram profundamente. Cada um deles, à sua maneira, representa o ápice do terror e da desesperança. Criaturas que, ao serem confrontadas, garantem um desfecho inevitável. Eles não são apenas inimigos, são forças da natureza. Manifestações de pesadelos que desafiam qualquer lógica de sobrevivência. Fala, sobreviventes! Tutu aqui. Esse é o Miss Game Over e hoje vamos descobrir por que cada um desses 5 seres é a personificação do Game Over para qualquer um que cruze o seu caminho. Então, vamos nessa. Pirâmide Head. Pirâmide Head, também conhecido como O Carrasco, é uma figura imponente e aterrorizante do universo de Silent Hill. Ele não é apenas um monstro, mas a manifestação da culpa e do desejo de punição do protagonista James. Sua presença é opressora e suas ações são brutais e metódicas. E se você tem culpa no cartório, prepare-se, pois provavelmente ele está a caminho da sua casa. Ele não aceita desculpas, só sangue. Poderes e habilidades. Ou como ele te faz desejar nunca ter nascido. Grande faca. Sua arma é icônica, mas não é uma simples faca. É uma lâmina de guilhotina portátil, quase tão grande quanto ele. Ele usa essa coisa para picar, fatiar e fazer churrasquinho de uma penada. Um golpe e pronto, você vira sashimi de gente. Delícia. Simbolismo e tortura. Mais do que um agressor físico, Pirâmide Head é um torturador psicológico. Ele representa a punição e a dor. Ele te tortura psicologicamente e depois fisicamente. É um verdadeiro arauto do inferno. Imparável. Ele te persegue incansavelmente, aparecendo nos momentos mais inoportunos e agindo como uma força inevitável do destino. Por que ninguém sobreviveria a ele? Pirâmide Head não pode ser derrotado no sentido tradicional. Ele é sua consciência pesada com arma branca. Enquanto você tiver culpa, ele estará lá para te lembrar delas. E de preferência te cortar em pedacinhos enquanto faz isso. Tentar enfrentá-lo em combate direto é suicídio devido à sua força e resistência. Ele é a personificação da punição e sua presença significa que a fuga é apenas temporária. Ele não busca a morte rápida, mas sim a tortura e a manipulação da alma. Tchotcho Charles. O que acontece quando o trem e uma aranha têm um filho? Nasce essa aberração. Você tira férias numa ilha isolada e se depara com essa locomotiva do mal. Na verdade, ele é a definição de um pesadelo sob trilhos. Só que com pernas de aranha e dentes. Muitos dentes. Se você tem medo de trens ou de aranhas, prepare-se para ter um ataque cardíaco duplo. Poderes e habilidades. Ou como ele pode te transformar em carne moída. Velocidade e força de um trem. Charles pode atingir velocidades incríveis, tornando a fuga a pé praticamente impossível. Sua massa e força permitem que ele destrua obstáculos e persiga suas vítimas sem dificuldade. Agilidade de aranha. Apesar de ser um trem, ele escala montanhas e se esconde em arbustos, como se fosse uma aranha de estimação. É a coisa mais bizarra que você vai ver e provavelmente a última. Perseguição implacável. Charles é um caçador persistente, seguindo suas vítimas por toda parte, sem descanso até que as capture. Por que ninguém sobreviveria a ele? Charles é a combinação perfeita de velocidade, força e puro terror. A velocidade e força de um trem, combinados com a imprevisibilidade de uma aranha, o tornam um predador perfeito. A única maneira de enfrentá-lo lá no jogo é com um trem blindado e armado. Mas em um cenário de vida real, sem os recursos roubados lá do jogo, qualquer pessoa seria rapidamente atropelada e viraria adubo das flores da ilha. Anjos da Morte.
Os Anjos da Morte são criaturas extraterrestres que invadiram a Terra em um lugar silencioso. Cegos, mas com uma audição hipersensível, eles caçam qualquer coisa que faça o menor ruído. Sua anatomia é coberta por uma armadura impenetrável, tornando-os quase invulneráveis a ataques convencionais. Se você tem rinite, se prepare para o pior, pois um espirro pode ser o seu último. Poderes e habilidades, ou como eles te ensinam a ser silencioso para sempre. A audição hipersensível. Sua principal habilidade é sua audição extraordinariamente aguçada, capaz de detectar o menor som em grandes distâncias. Isso os torna predadores perfeitos, onde o silêncio é a única forma de sobrevivência. Armadura impenetrável. O corpo dos Anjos da Morte é revestido por uma carapaça orgânica que resiste à bala e a explosões, tornando-os extremamente difíceis de ferir. Velocidade e força. Apesar da sua dependência da audição, eles são incrivelmente fortes e rápidos, capazes de se moverem com agilidade e desmembrarem suas vítimas com facilidade. Adaptação. Eles aprendem rápido. Se você tentar uma tática e não funcionar, eles vão se adaptar e te pegar de outra forma. Estão sempre aprendendo e desenvolvendo novas estratégias de caça. Porque ninguém sobreviveria a eles. Em um mundo dominado pelos Anjos da Morte, a sobrevivência é uma questão de silêncio absoluto. Qualquer som, por menor que seja, um ronco, um soluço, um bocejo e pronto. Morte instantânea. A maioria das pessoas não conseguiriam manter o silêncio necessário para evitar a detecção. E mesmo que conseguissem, a armadura impenetrável dos monstros e a força avassaladora tornam qualquer confronto direto uma sentença de morte. Sua única fraqueza conhecida é uma frequência sonora específica que os desorienta. Mas sem o equipamento adequado e a capacidade de manuseá-los sem fazer barulho, a humanidade estaria fadada à extinção. Laura é uma das criaturas mais perturbadoras de Devianthan. Ela é a prova de que nem todo mundo lida bem com a morte por combustão espontânea. E digamos que ela não superou muito bem o trauma de ter virado churrasquinho. Agora ela é uma espécie de aranha humana com mais braços que um polvo tocando bateria. Se você tem medo de fogo e de mulheres com muitos membros, Laura é seu pior pesadelo. Poderes e habilidades, ou como ela te faz virar cinzas. Teletransporte. Laura pode se teletransportar instantaneamente para qualquer lugar em seu campo de visão, tornando-a incrivelmente difícil de prever e escapar. Invulnerabilidade às armas convencionais. Balas, facas, socos, ela nem sente. A única coisa que a machuca é o fogo, o que é irônico considerando como ela virou o que virou. Mas não pense que é fácil. Ela precisa de muito fogo, tipo um incêndio florestal só pra ela. Garras afiadas. Seus múltiplos braços terminam em garras que fatiam carne como se fosse manteiga. Ela te abraça e te transforma em confete humano. Regeneração. Mesmo você conseguindo tacar fogo nela, ela se regenera rapidamente. É preciso manter o fogo aceso, o que é um desafio quando se está correndo para salvar sua vida. Perseguição implacável. Assim como os outros monstros dessa lista, Laura é uma perseguidora incansável. Mas diferente dos demais, seu teletransporte deixa as coisas muito mais difíceis para você. Porque ninguém sobreviveria a ela. Laura é o tipo de monstro que te faz questionar suas escolhas de vida. Sua invulnerabilidade às armas normais significa que você está praticamente indefeso. A menos que você tenha um lança-chama no bolso, você está extremamente encrencado. O seu teletransporte te deixa sem opções de fuga. A sua regeneração requer a necessidade de fogo constante para detê-la. Isso garante
sente que um único ataque não será o suficiente. Ela é a personificação do terror que se recusa a morrer, garantindo um final ardente para você. Xenomorfo. O xenomorfo é a criatura assustadora da franquia Alien. É um predador perfeito com um ciclo de vida aterrorizante que envolve parasitar outras formas de vida. Ou seja, ele te usa como incubadora, depois explode seu peito. É uma máquina de matar biológica, adaptável e imparável. Poderes e habilidades, ou como essa criatura é seu pior pesadelo. Força e agilidades sobrenaturais. O xenomorfo possui uma força e agilidade incrível, capaz de superar humanos com facilidade, escalar paredes, tetos e se mover em alta velocidade em qualquer superfície. Sangue ácido. Seu sangue é um ácido molecular extremamente corrosivo, capaz de derreter metal e carne em segundos. Isso o torna perigoso até mesmo após a morte. É um perigo para qualquer um que tente atacá-lo de perto. Mandíbula interna. A mandíbula interna de um xenomorfo é uma arma secundária mortal, capaz de perfurar crânios e armaduras. Inteligência predatória. Embora não sejam seres pensantes no sentido humano, os xenomorfos demonstram uma inteligência tática e adaptativa. Adaptação ao hospedeiro. A forma final de um xenomorfo pode ser influenciada pelo hospedeiro, o que pode resultar em variações ainda mais aterrorizantes. Ciclo de vida aterrorizante. O ciclo de vida de um xenomorfo começa com um facehugger, um bichinho bonitinho que gruda na sua cara e te engravida, sem nenhum convite para o jantar. E o pior, o parto. Um alienígena saindo do seu peito, uma sentença de morte garantida para o seu hospedeiro, porque ninguém sobreviveria a ele. Enfrentar um xenomorfo é uma sentença de morte. Sua combinação de força, agilidade, mandíbula interna e sangue ácido é uma sentença de morte garantida para qualquer um num confronto direto. A capacidade de escalar qualquer superfície e se mover furtivamente em ambientes escuros quer dizer que ele pode te atacar em qualquer direção e sem aviso. Mesmo que você consiga feri-lo, seu sangue ácido é uma ameaça mortal. Além disso, o ciclo de vida parasitário do xenomorfo significa que mesmo que você não seja morto diretamente, a infecção é uma sentença de morte inevitável. A única chance é a fuga, e mesmo isso é completamente improvável contra um predador tão implacável. E completando essa lista, é mais um monstro que certamente você não sobreviveria e seria um game over certo para você. É claro que essas criaturas podem voltar a aparecer aqui em vídeos futuros. Mas me conta, e você? Qual outro monstro que te marcou profundamente e que seria uma certeza de game over para você e para qualquer um? Comente aqui, deixe o seu like, ative o sininho para saber quando tem vídeo novo e bons pesadelos!